candidato Fernando Henrique Cardoso votou pela manhã em São Paulo. A movimentação em frente ao prédio onde ele mora, na zona oeste da capital, começou bem cedo. Esta rua hoje não foi a mesma. O trânsito parou. Os moradores, curiosos, esticaram o pescoço. Não era para menos. Lá no alto estava um vizinho que pode ser o futuro presidente do Brasil. Enquanto ele não aparecia, ilustres anônimos ganharam notoriedade. Jornalistas assediaram a cozinheira dos Cardoso, os moradores da rua e cabos eleitorais inspirados. Servir o país e fazê-lo prosperar, ombreando a bandeira da moralidade. Os filhos chegaram, a mulher saiu para votar e quando os fãs já estavam impacientes, o candidato apareceu. E apareceu num tom modesto. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, certamente depende do que vamos ver, dentro de 2 dias nós teremos uma certeza disso. Eu não quero avançar o sinal, mas eu acho que ganhe quem ganhar, nós temos um Brasil mais confiante em si, um Brasil que graças ao esforço do governo do presidente Itamar pôde começar a reorganizar a economia, pôde acabar a desmoralização do poder, na corrupção que havia na República. Então eu estou muito feliz com isso. Às 11 da manhã aumentou o burburinho aqui em frente a um colégio da Zona Sul de São Paulo. O candidato Fernando Henrique estava a caminho para votar. Na chegada, alguns segundos de um tumulto indescritível. Mas Fernando Henrique manteve a pose. Sob os disparos de máquinas fotográficas, entrou na sessão eleitoral sorridente. Como todos os eleitores, preencheu as cédulas, uma de cada vez. Se embananou com a mesa de votação. O candidato erra a urna. E quase teve o voto revelado por uma câmera indiscreta. Fernando Henrique fez uma promessa: tomar um chá de sumiço e só aparecer na quarta-feira em Brasília, já com o resultado das urnas. Depois de votar, o candidato tucano e a mulher pegaram um jatinho e foram para uma fazenda perto de Bauru, no interior de São Paulo. O jatinho prefixo PTLOS, que decolou no início da tarde com o candidato Fernando Henrique Cardoso, rumo a Bauru, não pousou naquela cidade. Os controladores do aeroporto informaram que o voo foi desviado para a fazenda Morro Velho, da família do falecido empreiteiro Sebastião Camargo, localizada em Jaú. Mas os funcionários da fazenda disseram que o avião não pousou lá. Até agora, o local onde o candidato está descansando ainda é segredo. É claro que o candidato Fernando Henrique Cardoso não ia parar na fazenda de uma empresa empreiteira. Seria melhor ir para as Ilhas Seychelles do que isso. Ia começar muito mal. Essa burrice ele não vai cometer. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a cobrar providências da Justiça Eleitoral sobre as cédulas falsas. Lula votou em São Bernardo do Campo, confiante de que vai para o segundo turno. 9 da manhã, começava o dia de Luiz Inácio Lula da Silva. E esse café? Seria o café da manhã de um derrotado? Sim, mostravam todas as pesquisas. Não, rebatia de pronto a militância petista. Gente que nem tomou café, que estava proibida de fazer boca de urna, mas que tem fama de ganhar de virada. E Lula? Antes de votar, ele quis falar e parecia um perdedor. Revoltado com o processo eleitoral, segundo ele, legal, mas com métodos ilegítimos, como as cédulas falsas que ele fez questão de mostrar e onde o nome dele aparecia em posição incorreta. Já se sabe quem são os candidatos que estão trabalhando com ela. Já sabe quais são os partidos. Eu penso que é pouco o tribunal ficar avisando a sociedade que tem ladrão na rua. Era preciso que o tribunal tomasse uma outra atitude. Protesto registrado, Lula foi votar. Furou a fila e votou. E ficou emocionado. Depois desse gesto, Lula mudou. Ficou mais confiante e prometeu: a eleição teria um segundo turno. Quando a gente vê esse mundaréu de gente na rua, quando a gente vê essa garra na rua, a gente tem certeza que vai ganhar essas eleições. Animado, da velha casa onde morou até a eleição de 89 e que fica em frente ao colégio onde votou, Lula, seu vice e companheiros saudaram a militância com o velho gesto da vitória. Proibido de fazer boca de urna, Lula voltou para casa e se trancou. Ele vai aguardar aqui os primeiros resultados.
mais uma derrota ou a surpresa de um segundo turno, o que para Lula hoje já seria uma grande vitória. O ex-governador Leonel Brizola, irritado, voltou a falar em fraude e afirmou que Fernando Henrique é um nome fabricado. Brizola foi cedo à sessão eleitoral, assim como os outros 2 candidatos à presidência da República que votam no Rio. Logo ao chegar ao local de votação, o almirante Hernani Fortuna, candidato do PSC, recebeu os cumprimentos dos eleitores. O almirante votou acompanhado da mulher e de 2 netas. O candidato do PRON, Enéas Carneiro, levou menos de 1 minuto para votar. Depois, desapareceu para não ser fotografado. O candidato do PDT, Leonel Brizola, que também vota no Rio, atendeu aos pedidos dos fotógrafos, mas se recusou a beijar a cédula, como fez em votações anteriores, em que as perspectivas eram bem melhores. Depois do voto, a indignação. O ex-governador Leonel Brizola, na boca da urna, continuou denunciando fraude nessas eleições. Inconformado com os números das pesquisas de opinião que lhe deram a posição de lanterninha entre os grandes caciques políticos. Fernando Henrique não será eleito. Ele é um candidato e será um presidente, se eu for formalmente, ou aparecer como eleito, será sempre um candidato designado. Ele foi nomeado, ele foi designado, escolhido previamente. Não tinha penetração para isto. Aquela colocação minha abaixo do Enéas é uma piada de mau gosto, querendo me humilhar. O voto dos outros presidenciáveis, menos cotados nas pesquisas, Quércia, Amin e Carlos Gomes, votaram discretamente nos seus respectivos estados. Quércia escolheu Betel, um bairro rural próximo a Campinas, no interior de São Paulo. O candidato do PMDB chegou para votar acompanhado da mulher e de alguns correligionários. Na cidade, onde vivem 2.000 pessoas, estavam registrados apenas 57 eleitores. Quércia votou em poucos minutos e não escondeu a mágoa que tem do partido. Falou que após as eleições, o PMDB deverá passar por uma reestruturação. Esperidião Amin, do PPR, votou em Florianópolis. Demonstrando bom humor, ele fez pose para os jornalistas e teve que erguer uma urna que caiu. Carlos Gomes, do PRN, votou em Porto Alegre. Advogado, ele já concorreu a 3 eleições no Rio Grande do Sul. Pouco conhecido, o candidato tem apenas 1% das intenções de voto. Na última eleição para presidente, seu partido teve 35 milhões de votos e elegeu o então candidato Fernando Collor. O resultado desta eleição, a se confirmar a previsão das pesquisas, é simplesmente catastrófico para o PMDB, PDT e PPR. Ficam em xeque Quércia, Brizola e Maluf, este último por não ter conseguido transferir nada de sua popularidade ao seu candidato Esperidião Amin, nem ao candidato do PPR em São Paulo, o sindicalista Luiz Antônio de Medeiros. Do jeito que está, aparentemente não pode ficar. A eleição tem o efeito de furacão sobre os partidos. Fala-se até em realinhamento em 1 ou 2 novos partidos. Como os partidos brasileiros não são partidos, são agrupamentos de interesses, e como os caciques têm raízes profundas nos seus próprios agrupamentos, tem gente que acha que fica tudo como está. Veja a seguir a disputa em Pernambuco, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. De Recife ao vivo, a repórter Georgia Quirilos tem as últimas informações sobre a eleição em Pernambuco. Ela está no Colégio Náutico, para onde foram mandados todos aqueles que praticaram algum tipo de crime eleitoral. Boa noite, Georgia. Boa noite, Boris. E os mais de 4.400.000 eleitores de todo o estado de Pernambuco foram às urnas hoje, num clima de muita tranquilidade. As eleições transcorreram sem maiores incidentes e terminaram praticamente na hora marcada. Depois das 5 da tarde, o TRE não registrou nenhuma fila nas áreas de votação e as urnas já começaram a chegar nas juntas apuradoras. Elas vão passar a noite inteira trancadas em todo o estado, sob proteção da Polícia Militar.
Isso porque a apuração só começa por aqui amanhã, às 8 horas da manhã. E o TRE espera divulgar o primeiro resultado parcial depois das 2 da tarde. E o TRE de Pernambuco tem uma das previsões mais otimistas do país. Espera divulgar o resultado total do pleito no estado dentro de 4 ou no máximo 6 dias. Boris. Obrigado, Jorge. Em Pernambuco, a eleição está decidida com tranquilidade. No primeiro turno, vence Miguel Arraes. Miguel Arraes é um fenômeno eleitoral ainda a ser detalhadamente estudado. Especialmente no interior pernambucano, ele tem uma imagem de tal porte, de tal força, que chega a um nível muito próximo do místico, uma coisa como santidade. Ele não é nenhum santo, mas parece para o pessoal do interior. Arraes não é bom orador, aliás, ele tem até dificuldade de expressão, mas ele se comunica muito bem, até com o olhar. Arraes é um dos últimos místicos do Nordeste brasileiro. No tradicional reduto brisolista, o Rio Grande do Sul é acirrada disputa entre os candidatos do PMDB e do PT para o governo do estado. De chapéu, bombacha, com o inseparável chimarrão. 6.300.000 gaúchos foram às urnas. Em Porto Alegre, 7 pessoas que distribuíam panfletos foram detidas e em seguida liberadas. Centenas de militantes do PT ocuparam as ruas. Se dependesse da capital, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Olívio Dutra, seria o governador do estado. Mas no interior, o deputado Antônio Brito, que visitou todos os 427 municípios e cumpriu mais de 2.000 compromissos, tem grande vantagem e precisa de pouco para garantir a vitória no primeiro turno. Por isso, ele votou cedo. Chegou a fazer corpo a corpo na fila de eleitores, sempre com o senador Pedro Simon a tiracolo. Nas pesquisas, Brito só precisa de mais 3%, mas nas suas contas, ele é mais otimista. Olha, pela minha conta, precisa 0,5% para ganhar no primeiro turno. E nós vamos continuar trabalhando até o último minuto com esse mesmo otimismo. Apesar da grande diferença, o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul aposta no segundo turno e acredita numa virada a partir de novas alianças. Com o PDT, por exemplo. Olívio Dutra, porém, não fala em partidos. Prefere abrir o leque e já conclama as bases populares. As bases populares dos demais partidos que não estão na frente constituem o grande campo popular e democrático do Rio Grande que nós queremos unificar. Para quem não lembra, Antônio Brito, o jornalista Antônio Brito, era o porta-voz de Tancredo Neves. Um tiroteio entre traficantes chegou a interromper a votação numa seção do subúrbio do Rio. Este foi um dos poucos incidentes registrados na cidade. Alguns eleitores perderam o horário da votação. Os principais candidatos ao governo do estado votaram pela manhã. Aplausos a caminho da urna. O general Newton Cruz bem que tentou, mas se as previsões se confirmarem, ele vai mesmo se dedicar à família. Ao votar hoje cedo, acompanhado da mulher, avisou que a distância da vida política. Antony Garotinho, candidato do PDT, votou em Campos, no norte do estado. Contrariando as expectativas, a rejeição a Leonel Brizola não interferiu na campanha dele. Garotinho disputa o governo do Rio, voto a voto com o candidato do PSDB. Marcelo Alencar, prefeito do Rio 2 vezes, cumprimentou eleitores e reconheceu que o segundo turno é inevitável. Já fez até uma promessa. Até 15 de novembro, vai priorizar na campanha o tema violência. O maior problema da votação no Rio foi a boca de urna. Mais de 100 pessoas foram detidas em todo o estado. Em São Gonçalo, município do Grande Rio, um presidente de sessão está preso, acusado de roubar uma urna. Neste conjunto habitacional, no subúrbio da cidade, a votação foi interrompida durante meia hora. Foi o tempo que durou uma troca de tiros entre traficantes. O tiroteio foi tão violento que a tropa de choque da Polícia Militar teve que ser chamada para que a votação recomeçasse. No resto da cidade foi um dia tranquilo. O TRE calcula um índice de abstenção de até 15%. Muita gente deixou para votar na última hora. Este patinador tentou ser o mais veloz, mas não conseguiu. Voltou para casa de patins e sem votar. Este grupo diz que muitas sessões eleitorais em Copacabana fecharam as portas antes das 5 da tarde. Em São Paulo, a disputa é para ver se temos segundo turno ou não. Na disputa, Mário Covas e Francisco Rossi.
O candidato do PDT, Francisco Rossi, votou em Osasco, cidade onde foi prefeito 2 vezes e seu maior reduto político. Antes de votar, renegou a maioria das pesquisas. Isso aqui, ó, vai desmascarar as pesquisas nesse estado e nesse país. Nós vamos jogar na lata do lixo essas pesquisas que aí estão. Depois de votar, com sua mulher Ana Maria, disse que o PDT sai fortalecido dessas eleições. Um partido que teve 1%, tinha 1% na última eleição, quando o candidato ao governo desistiu. Hoje eu seguramente tenho 20%, e a hora que as urnas forem abertas e os votos apurados, eu não tenho a menor dúvida que eu vou bater nos 25 pontos. O candidato do PSDB, Mário Covas, o favorito nas pesquisas, foi aplaudido logo na entrada da faculdade onde votou, na zona sul da cidade. Sorridente, muito cumprimentado por eleitores, ele custou a chegar à sessão onde vota. Depois de votar, o candidato Mário Covas disse que, independentemente de ele vencer ou não, essas eleições devem encerrar o ciclo de 12 anos do PMDB no governo do estado de São Paulo. Segundo algumas pesquisas, Covas tem 42% das intenções de voto, o mesmo índice da soma dos adversários. Mesmo considerando a possibilidade de ter que enfrentar o segundo turno, Covas disse que está tranquilo. Há 2 maneiras de ganhar, no primeiro e no segundo turno. Bom, quando você entra com a possibilidade de uma delas. Ou até com a terceira possibilidade, que é não ganhar. Se o povo decidir assim, a primeira regra da democracia é respeitar.